Olá, boa noite, porque estamos ao vivo, né? Mas também não podemos de esquecer e dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você está nos acompanhando, mesmo no ao vivo, aqui pela nossa Rádio Live TV da Central Brasileira de Inclusão. O nosso encontro de todas as sextas-feiras, a nossa Sexta da Inclusão, sempre com um tema, sempre com um bate-papo gostoso, sempre com a sua participação, deixando o seu recadinho, deixando o seu like aqui, para que nós possamos também conversar. E hoje, uma convidada, né, muito especial, que daqui a pouquinho o Wilson Andrade irá fazer a apresentação da nossa convidada no dia de hoje. Queremos conversar sobre o Dia Mundial da Síndrome de Down e toda a luta, todas as conquistas, né, desses seres humanos e suas famílias que estão sempre no apoio, na retaguarda. Vamos juntos, então, nessa próxima hora, conversar bastante, debater, dialogar, sempre estar aberto ao aprendizado, ao conhecer um pouco mais. Ninguém sabe tanto que não possa aprender um pouquinho mais e também saiba tão pouco que não possa aprender, né? E tem tanto para ensinar também. Conosco, o Wilson Andrade. Bom dia, boa tarde, boa noite, Wilson Andrade. Bom dia, boa tarde. Estamos iniciando mais uma sexta da CBI. Como sempre, você pode estar mandando seu comentário. Depois a gente vai apresentar a nossa entrevistada, né, Paulinho? E antes de iniciar, eu vou paradinho aqui, vamos falar um pouquinho, Paulinho, da área moda inclusiva. A área moda inclusiva é aonde você tem lá produtos, você tem acessórios, você tem roupas adaptado para você, pessoa com deficiência. Você quer amputar, você pode estar entrando lá no www.areamodasinclusiva, que você vai encontrar lá a roupa perfeita. Entre em contato lá, dê uma olhada. Se você se interessar por algum acessório ou algum, ter aquele desconto de 5%. www.areamodainclusiva.com.br. Você pode participar com a gente aqui também no nosso chat, mandando perguntas, e daqui a pouco a gente está com a nossa entrevistada. É isso, Paulo? Agora o Paulo vai estar. Vamos fazer a mensagem, Paulo. Legal, bacana, Wilson Andrade, dado o recado da Ariovest Moda Inclusiva, né? Isso é muito importante, você deve de conhecer e saber as novidades também, mesmo na moda da inclusão, você está sempre atento a tudo que está acontecendo. E hoje, na abertura da nossa Rádio Live TV, aqui pela Central Brasileira de Inclusão, a história positiva, a parábola da vida, vai contar a história de um homem, né, de um ser humano que vivia, digamos assim, dentro de um quarto, talvez uma kitnet. A história não conta, especifica com detalhes, né? Fala que é um espaço, um quarto, onde ele vivia cercado ali de espelhos. As quatro paredes daquele quarto eram cercadas de espelhos. Então, ele olhava, ele acabava se vendo. Ele olhava para a direita, ele se via. Ele olhava para a esquerda, ele via. Ele olhava à sua frente, ele estava se vendo. Ele olhava para trás, voltava a olhar para trás, ele acabava se vendo. E aquele homem era fechado para a vida, digamos assim, fechado para o mundo acontecendo, não
sabia nada, as suas derrotas, né? Não conseguia ver nada na vida. Até que um dia, cansado daquela vida, sem querer, em um movimento meio que brusco, ele quebrou um daqueles espelhos e pôde olhar que por detrás daquele espelho havia uma janela. E pela janela ele pôde olhar que além de si mesmo tinha um mundo lá fora. Tinha flores, tinha árvores, tinha pássaros, tinha jardins. E assim ele foi se encantando com aquelas coisas que tinha do outro lado. Certa vez, um outro espelho quebrou e uma outra janela assim apareceu. E ele pôde ver crianças brincando, casais enamorados que caminhavam de mão dadas, gente que praticava esportes, corriam. E ele foi vendo que o mundo não era centrado nele. Ele não era a única pessoa que vivia. E assim foi quebrando a terceira, a quarta janela. E aquele homem pôde sair de dentro dele mesmo e ver que todas as suas amarguras, todas as suas tristezas, não era maior do que as oportunidades que ele podia buscar lá fora, que ele podia crescer, que tinha mais gente que tinha a mesma dificuldade que ele, mas que superaram as suas próprias limitações, as suas próprias incapacidades. E a moral da história de hoje, dessa história da vida para nós, é isso. É que nós tenhamos a coragem de sair de dentro de nós mesmos, de pararmos e ficarmos olhando e nos vendo somente achando que somos a pior pessoa do mundo, achamos que somos o mais triste, achamos que somos os mais infelizes, achamos que não temos capacidade, pois a vida está cheia de oportunidades, a vida está cheia de conquista. Basta você sair de dentro de você e partir para a luta e saber que você tem uma missão a cumprir, um chamado que foi dado só para você. Acredite, tome posse dessa palavra, saia de dentro de você e viva a vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, o Paulo trouxe essa mensagem positiva. Vamos refletir um pouquinho, né? Agora no começo nessa live aqui, tá certo? E você pode participar com a gente mandando o seu comentário. Então vamos agora chamar a pessoa que vai estar fazendo bate-papo com a gente aqui, Paulinho. Vamos chamá-la? Vamos, fique à vontade para chamar a nossa convidada. Não espero não errar o nome dela, né? É Lívia, né, Wilson? Isso, Olivia, ela está tentando voltar aqui, que a tela dela caiu justamente agora. Agora ela voltou. A Lívia está de volta, vamos chamar a Lívia aqui. A gente vai conversar sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. Dei uma resumida aqui no currículo da Lívia, tá? É a Lívia Teixeira Borges, ela é assistente social, coordenadora da CERDAW, Associação Baiana da Síndrome de Down, e diretora regional Nordeste da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Já nesse primeiro momento, quero agradecer, tá? A Federação Brasileira das Associações da Síndrome de Down, que prontamente está nos atendendo e está trazendo aqui para a gente para conversar com a Lívia Teixeira Borges. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lígia. Lígia, você está com o microfone fechado aí? Agora abriu. Fechou de novo. Está desabilitado o microfone. Lívia? Agora acho que vai. Tá muito baixo, eu acho que não vai dar. Naquela hora do teste deu certinho. Eu acho que agora tá com algum problema, o microfone desabilitou novamente. Eu acho que você vai ter que voltar para aquela conexão que você estava anteriormente, que não está dando certo agora de novo o microfone. Não. Você
Tenta entrar novamente, por favor, Lívia. Sair e entrar novamente, por favor. Tá certo? Paulo, aproveitando, então, que a Lívia não está conseguindo entrar aí, mas o assunto hoje vai ser Síndrome de Down, Dia Internacional da Síndrome de Down, né, Paulo? Vou trazer aqui um destaque, que é muito interessante esse destaque, que tem relação com a questão da Síndrome de Down também, e queria que você falasse um pouquinho sobre isso, com relação à primeira vereadora com Síndrome de Down do Brasil. Justamente no mês da mulher, no mês do Dia Internacional da Síndrome de Down, assumiu agora, no dia 15/3, a primeira suplente de vereador, a Luana Dalla Corte Rolim de Moura. Ela tem 26 anos, ela tem síndrome de Down e assumiu como vereadora na Câmara de Vereadores de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Luana passa a ocupar a vaga no lugar do titular que se encontra afastado temporariamente, Paulo. Ô Wilson, como você bem sabe, né, do meu ponto de vista, em tudo aquilo que eu falo, em tudo aquilo que a gente defende e acredita, e a gente sempre fala que o ser humano é impossível a gente calcular, é impossível a gente determinar o quanto que um ser humano pode produzir, um quanto um ser humano ele pode realizar em sua missão, em seu chamado. Nós desconhecemos a capacidade das pessoas supostamente sem deficiências e não conseguimos medir, né, o seu grau de capacidade, o seu grau de atuação. E muito menos quando se trata, no caso, de uma pessoa com deficiência, seja a sua deficiência visual, auditiva, física, intelectual. Pela nossa sociedade, pela nossa vida, nós temos a péssima mania de simplesmente pegar um ser humano e ir classificando e colocando assim numa linguagem popular, todos dentro de um balaio. Ah, peraí, ele tem isso, então vai para aquele balaio. Esse tem para esse balaio, né? Esse é pessoa com deficiência, então vamos colocar dentro desse cesto, né? E não trabalhamos as capacidades e a sua potencialidade de cada pessoa. Um exemplo maior está aí. Eu sou bem sincero no que eu falo, né? Estamos hoje, né, graças à Lei Brasileira de Inclusão, graças à luta de famílias, graças à luta de pessoas com deficiência, que estão mostrando o seu verdadeiro valor, mostrando a sua capacidade, estamos hoje explorando, né, no bom sentido da palavra, as capacidades de um ser humano que veio cumprir uma missão com síndrome de Down, coisa que a gente não tinha capacidade até mesmo de explorar os seus talentos, as suas capacidades, e não sabíamos até o que eles tinham dentro de si. Essa jovem mostra a superação, mostra o valor e mostra para nós que uma síndrome, né, seja síndrome de Down, não é impedimento, no caso dela que veio para cumprir a sua missão, para cumprir esse chamado como legisladora, para poder dar o seu papel na sociedade, na vida política. Isso é uma grande conquista, né? Seja das pessoas com síndrome de Down ou de nós e familiares de pessoas com qualquer deficiência. É uma pessoa que está e sua família estão quebrando aqueles espelhos que às vezes impede de enxergar que a vida é muito maior do que nossas próprias limitações. Tá certo, Paulo. Enquanto a Lívia não consegue voltar aqui, ela está tentando voltar, vou passar algumas informações aqui sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, tá? O Dia Internacional da Síndrome de Down acontece no dia 21 de março, tá? É um dia para promover a conscientização e discussão de alternativas para aumentar a visibilidade social das pessoas com síndrome de Down. A síndrome de Down é gerada pela presença de uma terceira cópia do cromossomo 21
em todas as células do organismo, que é a trissomia, tá? Isso ocorre na hora da concepção de uma criança. As pessoas com síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 têm 47 cromossomos em suas células, em vez de 46, como a maior parte da população. Estima-se que no Brasil, 1 em cada 700 nascimentos trissomia 21, que totaliza em torno de 270 mil pessoas com síndrome de Down. Essa é a fonte da Federação Down, tá certo? Que a gente pegou essa informação. A falta de conhecimento nos leva a estigmatizar as pessoas com síndrome de Down. Essas podem ter características físicas semelhantes a cada pessoa única. A família, como para toda criança, é fundamental para o desenvolvimento e formação das mesmas. Dentro de qualquer situação de diversidade, devemos procurar conhecer e nos apropriar como sociedade para que haja a transformação. Todo ser humano tem suas limitações, mas também suas potencialidades que devem ser estimuladas. Parece que a Lívia está conseguindo voltar lá, parece que agora vai dar certo, Paulinho. Você quer fazer algum comentário antes da Lívia entrar aqui? Não, vem de encontro, né, a tudo aquilo que nós falamos, né, desde a da história positiva, da parábola da vida, até o comentário sobre a jovem que assumiu uma cadeira na Câmara Municipal de Santo Ângelo, né? Cabe, em primeiro lugar, a família. Claro que toda situação, né, quando se vê em um determinado caso, seja qualquer deficiência que um ser de uma família chega para a família cumprir a sua missão, o seu chamado. Não vamos dizer aqui também que, aparentemente, os sonhos acabam, entre aspas, né, acaba sendo frustrado, porque todo papai, toda mamãe, quando se vê a mamãe ali esperando o filho do casal, né, tem toda aquela expectativa, e essa expectativa, às vezes, pelo desconhecimento, ela acaba sendo frustrada, né? Porque todo mundo sonha sempre da melhor maneira possível, né? Que o filho, a filha vai vir já com o super dotado, né? O artista, o super médico, o super profissional, né? E quando vê que tem que trabalhar numa luta de conquista, numa luta de espaço, numa luta até mesmo para mostrar que somos seres humanos, isso acaba dando, aparentemente, aquela frustração, aquele sentimento de derrota. Mas quando o papai, mamãe, o primeiro ponto da família, aceita esse desafio, né? E eles são os primeiros a ser curados e vai para a luta, a pessoa com deficiência, com certeza, vai ter um caminho bem melhor para cumprir a sua missão, para cumprir o seu chamado, né? Mas sobre esse assunto de hoje, nada melhor do que a Lívia para conversar conosco, para trazer as suas experiências de luta, de família, de vida, para mostrar o quanto dá para uma pessoa com síndrome de Down viver com qualidade de vida e cumprir a sua missão, viu, Wilson? Tá certo, então agora vamos chamar aqui, agora vamos lá, abrindo o microfone aí, Lívia, tudo certinho? Gente, agora vai, hein? Certo. Então, agora, parece que foi. Boa noite, gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Wilson. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Desculpem ter perdido aí esse inicial. Tivemos uma queda no aparelho que eu estava, tive que mudar, enfim. Mas agora estamos aqui e vamos caminhar. E assim que é a vida, né? Justamente nesses tropeços que a gente tem que encarar o ao vivo, a vida como ela é. A gente tem aprendido isso nessa pandemia, participando de tantos eventos e vendo que os desafios que nos chegam precisam ser encarados com tranquilidade, com calma, para que a gente possa resolver e seguir o nosso objetivo. Vamos em frente. Tá certo, Paulo? Legal, bacana, Lívia. Obrigado pela sua presença.
que vai nos enriquecer muito hoje, né? Essa nossa live, com a sua presença de mulher, mãe, chefe de família, a sua presença de profissional, a sua presença de mãe da inclusão, né? Que aceitou o desafio e foi para a luta. Eu gostaria que você definisse para a gente, né? Toda a parte técnica, tem aquela parte técnica, né? Síndrome de Down, e todo mundo fala aquela parte técnica, é isso, é aquilo, é aquele outro, né? Mas a Lívia, mãe profissional, você consegue definir para nós o que é síndrome de Down na luta do dia a dia para a inclusão? Ô, Paulinho, assim, boa noite a todos e todas que estão aí nos ouvindo a qualquer desses momentos, e sei que tem alguns amigos também já nessa hora, né? Então, definir síndrome de Down, para além da trissomia do 21, dos 3 cromossomos no par 21, né? E é por isso que a gente está comemorando esse dia em março, porque março é o mês 3, o dia 21 seria a referência do cromossomo. Mas definir síndrome de Down, enquanto mãe, enquanto pessoa que luta na caminhada, é dizer que é mais uma das características de alguém. Assim como eu estou aqui falando com você, tenho esses cabelos negros agora, na altura do ombro, eu uso óculos, tenho algumas condições próprias minhas, as pessoas com síndrome de Down também têm. Só que, especificamente, por conta desse terceiro cromossomo, tem algumas características genéticas que são similares, mas são seres humanos, e essa é a nossa luta. Justamente por isso, Paulo, a gente entrou na luta por direitos humanos. O que a gente entende que é lutar pelos direitos da pessoa com síndrome de Down é lutar por direitos humanos. E lutar por especificidades dessas pessoas tem a ver com o respeito à diferença de cada um de nós. É isso que eu entendo que é a nossa luta, que é ser mãe naquele momento de um filho que teria algumas necessidades específicas e a gente procurar saber o que é com as pessoas que podem nos apoiar para que a gente avance, porque todos nós merecemos uma boa qualidade de vida. Wilson? Wilson não está na tela com a gente, Paulo. Então daqui a pouco ele volta. Voltou. Rapidamente aqui, só mandar um abraço aqui para o Denis Albert, que está nos acompanhando. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo e Wilson, uma dupla da inclusão sensacional, tá certo? E você pode mandar seu recadinho aqui também, mandar um alô, mandar perguntas, tá certo? Que a Lívia está à disposição para estar respondendo, tá certo? Lívia, entrando um pouco na questão, você hoje é coordenadora do Serdal, que é uma associação. Você acabou de fazer uma introdução aí da importância da luta, dessa questão que nem você que é mãe de um... O Álvaro tem quantos anos já? 23 anos, 23. É o meu primeiro filho, inclusive, e tem um segundo que vai fazer 18. Tá, de um jovem aí com síndrome de Down, né? Isso. O que levou você a pensar, a ter essa ideia de, eu não sei se foi só você, daí você vai poder falar, se for um grupo de mães, o que levou vocês a criar essa? Bom, primeiro eu vou te falar, né? Quando o Álvaro nasceu, ele foi em 97, a Associação Baiana de Síndrome de Down, ela já existia. Foi uma associação criada por pais de pessoas com síndrome de Down, que a ideia foi, em 95, se juntar para estudar a síndrome de Down, porque aqueles pais viam que o que estava acontecendo naquele momento não era exatamente o que eles tinham respostas para seus filhos, eles queriam uma melhor qualidade de vida. E nesse tempo, nessa junção, chegou a se criar um slogan da associação, entender para não discriminar. E eles foram estudando sobre isso. Quando eu cheguei à associação em 97, a Serdal estava no momento de se mobilizar, porque foi justamente quando estava acontecendo um congresso em Brasília, promovido pela federação, justamente trazendo para o Brasil os ares da inclusão.
né? Se a gente bem lembrar, em 96 foi quando a gente teve a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que incluiu nesse processo as discussões dos atendimentos educacionais especializados para as pessoas com deficiência. Então, a gente vivia naquele contexto histórico. E logo ali, a gente começou a entender que não bastava entender o que era a síndrome de Down. Era preciso conviver para não discriminar. Então, a associação entendeu a partir dali que precisava se desenhar enquanto associação para estar junto com outros pais para promover uma transformação social. Né? Então, assim, eu já chego nessa associação nesse momento de ebulição e efetivamente entro nesse desejo de transformação. Sou de formação assistente social, então o meu vínculo com o movimento social vem desde sempre com querer trabalhar em prol de transformação, né? Enquanto mãe, quando eu tive meu filho, e aí fazendo um parêntese nessa dinâmica, quando ele nasceu, eu não sabia que ele tinha síndrome de Down antes dele nascer, vim saber depois. O que eu percebi naquela hora não adiantava mesmo eu ter as melhores fisioterapias, as melhores fonoaudiologias, as melhores terapias ocupacionais, se eu não tivesse uma sociedade transformada. E a gente precisava estar junto com eles nessa transformação, né? Todos os direitos precisariam estar garantidos para eles. Então, assim partiu a nossa luta da associação em si, que é filiada à federação, que a federação tem várias associações, ela trabalha um guarda-chuva para essas associações do Brasil. A gente tem hoje 30 associações ligadas à federação que vem trabalhando em prol da inclusão plena e restrita das pessoas com deficiência. É isso aí. Paulo. Ô, Wilson, eu gostaria de fazer um comentário nesta fala da Lívia, né? Até dar aqui os parabéns para ela, para todos os pais que acreditaram nesse projeto, né? Que quiseram, talvez, um caminho mais difícil para trilhar do que muitas vezes a gente vê alguns caminhos, né? Onde se preocupam em ter somente uma entidade fechada, né? Onde se leva os filhos com deficiência para lá, ali recebe um super atendimento, como a Lívia falou mesmo, às vezes dos melhores profissionais da área. À tarde o papai e a mamãe vai lá buscar a criança, traz para casa, né? E assim fica dentro daquele ciclo, né? Onde o pai e a mãe têm a tranquilidade que o filho está bem cuidado, mas o filho nunca vai ter o direito, né, de crescer, de sair de dentro de si mesmo, né? Sempre vai estar protegido dentro de uma redoma, né? E nunca vai poder dar os seus próprios passos com a sua capacidade, seja ela qual for, de uma pessoa como a nossa jovem que é vereadora, ou se simplesmente vai ter condições de desempenhar um papel que talvez para a sociedade capitalista, né, se acha que é tão pequeno aquilo que aquela pessoa faz, mas ele é tão importante quanto qualquer outra vocação. Então, Lívia, eu quero deixar aqui, em primeiro lugar, os meus parabéns para você e para todos esses pais que acreditam na transformação e na potencialidade do ser humano, independente de sua deficiência, de sua síndrome. Bem, posso seguir? Então, fazendo um comentário em relação a Paulinho aí, Paulo, veja bem, isso que você falou é super importante, sabe? Eu vi que você começou com uma parábola, né? Aí, conversando um pouquinho dessa história daquele momento, e uma das parábolas que eu me dei de frente quando eu me tornei mãe, porque o meu primeiro filho já nasceu com síndrome de Down e nasceu com desafios para mim, porque assim, eu não esperava ter que ele pequenininho já tá saindo de casa com uma agenda que parecia uma agenda de executivo, físio, fono, avaliações diversas, a gente não tinha ideia que a gente começaria assim. E para poder entender isso, eu li uma parábola logo quando ele nasceu e que me marca até hoje, que era sobre as águias, né?
que elas vivem lá em cima, elas estão lá, mas que as pequenas águias precisam que a mãe empurre elas para que ela possa voar e sair daquele penhasco. E se a gente não empurrar, ela não vai saber a beleza do que é ser uma águia. E naquele momento eu olhava para meu filho e dizia, se eu não empurrá-lo, se eu não apoiá-lo para esse salto, ele não vai saber a beleza do que é ser um ser humano por inteiro, com todas as suas potencialidades descobertas por ele mesmo, né? Por que caminho ele quer trilhar. Então, é por isso que a gente luta, Paulo, por uma escola que atenda a todas as pessoas com deficiência, a escola inclusiva, a escola para todos. Lutamos muito na derrubada desse decreto 10502, desse absurdo que foi proposto aí. Tivemos muito firmes dentro dessa luta, porque a gente entende que os espaços devem estar abertos. A família é, sim, o primeiro espaço social que as crianças chegam e encontram, mas a escola, efetivamente, é aquele micro-sociedade onde todos podemos ter a diversidade. E essa é a escola democrática que a gente quer, é essa escola onde todos aprendam com todos. E a nossa luta, e eu digo a minha, que eu tenho 2 filhos, um com síndrome de Down, o outro não tem síndrome de Down, e eu quero que os 2 vivenciem uma escola de diversidade. Eu quero que o meu filho caçula possa ter oportunidades de ter outros colegas como eu não tive. E os colegas do irmão dele teve. Então, assim, a gente precisa ir nessa luta. Sabemos que temos uma caminhada imensa pela frente, mas já avançamos sim. Como você comentou de Luana, que chegou ao Legislativo, um feito histórico. Esse ano, 2020, a gente teve 3 jovens com síndrome de Down concorrendo à cadeira no Legislativo. Em terem já enfrentado esse espaço, já foi um grande avanço, né? A gente teve, inclusive, uma aqui da Bahia, eles não emplacaram para a Câmara, e a Luana, no Rio Grande do Sul, conseguiu ficar como suplente e agora está substituindo o titular. E para nós isso realmente é um grande avanço. Né? Assim como temos pessoas que estão aí fazendo cursos técnicos, sendo o que eles gostam de ser, né? E trabalhamos o tempo inteiro para que eles tenham a oportunidade de escolha, Paulo. Eu acho que é esse o nosso trabalho. Se vai entrar na faculdade, se vai fazer um curso técnico, se vai ficar no 2º grau, se vai ficar no 1º, se não quer, se escolhem outras situações, se preferem artes, eles precisam ter todos esses espaços acolhendo eles para que eles possam avançar. É essa a nossa luta e a gente vai continuar lutando sempre. Eu tenho certeza, porque a gente encontra em todo o Brasil pessoas como você, como o Wilson e como outros tantos para dar as mãos e a gente avançar. Perfeito. Wilson? Tá certo. Aproveitando, Paulinho, mandar um abraço aqui para o Rodrigo Souza Caon, Paulinho. Você sabe quem é o Rodrigo, né? Sei, muito bem. Ele que adora carnaval, né, Paulinho? Aqui na cidade de Rio Claro, né, temos a escola de samba Samuca, né, e o Rodrigo, ele desfila na Samuca, né, um grande sambista, amigo de todo mundo aqui no centro da cidade de Rio Claro. Grande Rodrigo, um beijão no seu coração, viu, Rodrigo? O Rodrigo, ele que, acho que há 2 anos atrás, Lívia, a gente fez uma campanha aqui em Rio Claro com relação às potencialidades mesmo da pessoa com deficiência. E pegamos uma pessoa cega, pegamos uma pessoa com síndrome de Down, e o Rodrigo representou isso, mostrando que o que ele gosta de fazer é carnaval, ele gosta, infelizmente, do Corinthians, né, Paulinho? Infelizmente, né? Infelizmente, é uma falha, sempre tem alguma coisa, né, assim, né? Mas tudo bem, né, Rodrigo? Um abração para você, tá bom, Rodrigo? Que está nos acompanhando. Vou mandar alguns recadinhos aqui. Quem está nos acompanhando, o Cláudio Guimarães. Boa noite, muito bom. Parabéns para as nossas crianças especiais, síndrome de Down. Um abraço. Raul Marcelo. O Raul, Paulinho. Boa noite, Paulo Mério. O Raul, fala do Raul, Paulinho. Mas não fala aquilo, hein? Mas fala do Raul. Não, o Raul a gente sabe que é uma pessoa do bem, é um lutador, né? É uma pessoa que trabalha muito para a inclusão, a discriminação da comunidade negra da nossa cidade, né? Está aí pleiteando uma vaga junto ao Conselho Municipal
da comunidade negra, né? Então, parabéns, Raul, pela luta, pelo trabalho, né? A gente está sempre juntos, né? Conversando, falando, ele expondo as suas necessidades, a gente expondo a nossa, e é sempre brigando pela causa do ser humano, né? Brigando no bom sentido da palavra, pois a gente acredita no ser humano, né? Raul, boa noite, né? Horário ao vivo para você, e continue na batalha, né? Continue na luta, e que esse desejo, né, de uma cadeira no Conselho Municipal não seja somente um sonho, né, mas que se transforma em uma realidade, porque são pessoas, assim como você, que a sociedade precisa, pessoas que acreditam no ser humano e não pessoas que vivam do ser humano, né? Como eu falo isso para inclusão, né? Que a gente precisa de pessoas que vestem a camisa da inclusão, que viva para a inclusão e não que viva da inclusão. Assim eu falo que você também, viu? Viva para a sua luta e não viva da sua luta, que é muito triste viver da luta, né? E sim viver pela batalha, viver por aquilo que a gente acredita é muito importante. Paulinho, manda um abraço para a Janice também, Paulinho. A Janice também está, a Janice é a atual presidente do Conselho Municipal, né? Da comunidade negra aqui da cidade de Rio Claro. A Janice, o Edson, um beijo no coração de vocês, o marido, a filha, né? A Daphne, a Camila, e eu esqueci agora o nome do filho da Janice, né? Também não posso lembrar de todo mundo, né? Tem que lembrar dos genros, dos netos, né? Então, um abraço para a família Rezende, a família da Janice, uma moça também batalhadora, que acredita, né? Está sempre movimentando o Conselho da Comunidade Negra aqui na cidade de Rio Claro. Mandar um abraço aqui também para a Dani Alavarce. A Dani que é professora, não sei se você... Hoje ela já não está mais em Rio Claro. A Dani também é da área de educação. Ela participou com a gente, Paulinho, dando um apoio para a gente num primeiro simpósio da educação, que a gente foi fazer uma palestra sobre educação para cegos. Você se lembra disso? Estava o professor Fernando também, que é cego. A Dani participou com a gente, você se recorda? Claro que eu me lembro, claro que eu me lembro. Só não lembro, eu só não sei onde que ela está hoje, mas ela não está em Rio Claro mais não. Mas um beijo no coração da Dani também, sempre junto conosco. Também está nos acompanhando aqui a Sheila Dutra. Boa noite a todos, gratidão pelo evento. Obrigado, Sheila. Wilson, essa eu quero dar um abração. Essa é uma grande parceira de luta. Ela é de São Paulo, aí de Ribeirão Preto. Tem uma filha lindíssima, lindíssima, lindíssima. Ana Luísa, que a gente acompanha também. E Sheila é uma batalhadora também aí. E a gente faz essa conexão com o Brasil todo para a gente poder dar as mãos. Um beijo, Sheilinha. Tá certo. Volta o Raul aqui. Boa noite, Wilson. O Raul dando risada aqui, porque não era para falar aquilo, Paulinho, mas ainda bem que você não falou. E ele falou aqui, muito obrigado pelo carinho de vocês, um forte abraço. Obrigado, Raul, pela audiência aí, tá certo? Vamos seguindo aqui, Paulinho? Vamos lá, vamos seguindo. Tem pergunta para a Lívia, vamos explorar esse potencial no bom sentido da palavra. Lívia, esse ser humano, né, que Deus escolheu para estar na luta, né, para trabalhar, para mostrar o valor, né, o potencial da pessoa com deficiência, né, seja ela qual for. Tá certo. Lívia, com relação, eu vou voltar um pouquinho também com relação ainda à questão da CERDAW. Existe, como a gente já comentou anteriormente, existe muitas organizações de sociedade civil que trabalham com prestação de serviço para a pessoa com deficiência, que são os serviços. Claro, importante também. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, a gente até numa pré-pauta, a gente conversou um pouco sobre isso. A CERDAW é uma organização da sociedade civil que trabalha com advocacy. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é advocacy. Pronto. Advocacy nada mais é do que advogar por direitos, né? A gente traz um pouco dessa, mas na forma mais simples lutar por direitos.
implementação de política pública. É esse o nosso trabalho de luta, né? A gente faz isso quanto a CERDAL a nível estadual e municipal, e aí já trago a vocês como exemplo o que Paulo trouxe aqui da participação de conselhos. Esse é um espaço que a gente vem buscando e vem ocupando no Conselho Municipal, no Conselho Estadual, para que a gente discuta implementação e efetividade de políticas públicas. Esse é um meio para a gente trabalhar com a defesa dos direitos. Trabalhar também com informação. As informações precisam chegar para desmistificar o olhar da sociedade em relação à síndrome de Down. Trabalhamos, inclusive, com conceitos, com nomenclaturas, com mudanças efetivas do dia a dia, sempre alinhado com as lutas das pessoas com deficiência. Então, fazer advocacy é fazer isso. E hoje a gente vem começando timidamente, mas trabalhando com o que se chama auto-advocacy, que são a autodefensoria, né? São pessoas com síndrome de Down lutando por defender os seus próprios direitos. A CERDAL agora, na sua diretoria, tem na diretoria social de relações públicas um jovem com síndrome de Down, que é o Álvaro, e mais duas jovens, a Laís e a Clara, que são as assistentes desse espaço de diretoria, onde eles começam a entender mais sobre o direito deles de estar em cada lugar, tanto assim que a gente tem cada um com um perfil diferente. A Clara gosta de modelar, ela gosta de ser modelo, o Álvaro ama MMA, ama luta, ama jiu-jitsu, ama o esporte, adora tocar violão, curte isso como que, fez um curso de recepcionista, está de novo estudando porque ele quer entrar na faculdade. Laís já está na faculdade de pedagogia porque ela curte a pedagogia e eles estão trabalhando, entendendo que eles tiveram a oportunidade de escolha e devem continuar lutando para que outras pessoas com síndrome de Down também tenham esse direito, tá? E aí eu vou babar um pouquinho aqui, porque Álvaro é o meu filhote, tá? Então, assim, ele junto tem colado com a mãe nessa luta, porque a gente sabe que a gente luta enquanto família, mas ele precisa entender que essa é uma característica específica que ele tem, existem enfrentamentos que são próprios dessa condição, e ele precisa lutar por isso, independente do que ele gosta. Precisa abrir espaço também para outras pessoas. Então, enquanto associação, a gente vem fazendo isso, o trabalho da federação, ela também vem nesse sentido, tanto que a federação tem um grupo de autodefensoria nacional. Tudo isso, gente, é uma construção, não é uma organização grande, com grandes possibilidades e recursos, mas tem muita vontade. E o importante nas nossas diretorias tem pais e tem pessoas com síndrome de Down. Na federação também, a minha diretoria, eu sou a diretora, o meu vice-diretor regional é Bruno, de Recife, que tem síndrome de Down. Bruno é turismólogo, trabalha na Secretaria de Turismo de Recife. Então, assim, a gente tem buscado que as pessoas se envolvam nessa luta. E só para colocar para vocês a importância disso, tem um livro que foi publicado por um grupo de jovens com síndrome de Down, que chama Mude o Seu Falar, que eu mudo o meu ouvir. A gente tem batido muito na importância da linguagem simples, de falar de forma que as pessoas possam entender, independente de ter síndrome de Down, deficiência intelectual, tem uma formação acadêmica diferenciada, a gente precisa fazer que as informações cheguem, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que são sujeitos de direito, da forma que eles podem lutar para isso. E os conselhos, sim, é um caminho. A gente poder ver essa transversalidade aí em Rio Claro é muito legal, gente. Poder ver o pessoal que trabalha no movimento de defesa, no movimento negro, por estar junto com as pessoas com deficiência, fazendo essa mesma luta, até porque a luta das pessoas com deficiência, ela é transversal, a gente está em todos os espaços, ela é democrática, não escolhe cor de pele, não escolhe classe social, não escolhe lugar, então assim, não escolhe se é homem ou se é mulher, ou se é trans, não interessa, a condição do ser humano, ela pode estar em qualquer um desses espaços, e precisamos unir esses conselhos em prol disso, não pensar que as lutas são apartadas, essa luta é uma só. É isso aí. Paulo?
Lívia, como eu bem falei para você na nossa conversa, né? O Wilson é a parte técnica, eu sou a parte humana, né? Quando eu vejo você falar dessas conquistas, né? Que o seu diretor é uma pessoa com síndrome de Down, né? O seu filho faz parte dessa diretoria municipal. Eu vejo os avanços, né? O acreditar no ser humano e buscar nele a sua potencialidade, o seu verdadeiro valor, né? Veio de encontro ao que você falou numa das suas falas, que não importa, né? O tamanho da missão, o importante é a pessoa se dar bem com aquilo que ela está fazendo, né? Hoje a gente vê várias conquistas na própria família, né? É tão importante quando a família, o primeiro degrau ali, o alicerce da base para tudo, quando a família dá essa oportunidade para que a pessoa possa, apesar de suas lutas, apesar do sofrimento, que ninguém está falando aqui, não, gente, que é tudo bonito, né? Nossa, Sim. assim, né? Ninguém aqui está falando, é maravilhoso, é lindo. Não, nós estamos falando que é uma luta de garantias de direitos. Me desculpe pela expressão, até pesada às vezes, mas é de sangue, suor e lágrima. Sem dúvida, Paulo. Não é verdade, Lívia? Uhum. É de acreditar, é de transformar, né? É aquela luta aqui, eu não quero fazer assim nenhuma pregação religiosa, mas é aquela luta da cura daquele homem que não enxerga, que não andava, que subiram com ele num telhado, abriram um buraco, desceram ele na frente do mestre, né? A nossa luta é essa, né? Não é uma luta que está tudo pronto, não. Não é virar esquina, né? Para chegar em um sim, a Lívia ela pode dizer, que a Com gente não conta certeza, os não. Paulo. Né? É verdade, é verdade. A gente não conta os nãos, porque se a gente contar 3 nãos, a gente para. Né? Foi o primeiro, foi o segundo. É isso Né? mesmo, Paulo. Interessante isso que você fala. A gente valoriza, né, Lívia, o sim, e não os 10 mil nãos que tivemos. Não tenha dúvida, Paulo. E assim, isso que você está falando traz para a gente assim duas coisas que eu pontuo aqui. Quando a gente fala, né, a família abrir esse espaço, mas é preciso que a gente diga também que essa família precisa de acolhimento, porque essa família que recebeu uma pessoa com deficiência, ela não é diferente e não está deslocada de uma sociedade capacitista como a gente tem. Então, assim, ela vive num espaço capacitista e ela precisa de um acolhimento para essa transformação. É por isso que a gente luta tanto por estar em todos os espaços para desconstruir esse capacitismo. Porque, assim, eu não tenho dúvida, os colegas de meu filho, eles têm uma visão de contato e de pessoas com síndrome de Down diferente daqueles que nunca tiveram amigos com síndrome de Down, entende? Que aqueles que nunca tiveram um amigo cego, aqueles que nunca tiveram um amigo cadeirante, não sabem como agir, como fazer, como colocar. Então, assim, é preciso que as pessoas com deficiência estejam dentro da sociedade para transformar. E, Paulo, cada um sabe mesmo a dor e a delícia de ser o que é. Sabe efetivamente que tem que caminhar. E eu adoro uma musiquinha, e como eu disse a você, prefiro ser sempre, gente, essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, é essa implementação que a gente quer fazer. E a transformação vai seguindo. Chegar a um mundo pleno, quando é que isso vai acontecer? Nunca, nunca, porque a cada passo que a gente dá, a gente quer avançar mais. E isso é próprio do ser humano e precisa ser assim, né? Então, assim, eu acho que essa é a grande questão. Quando a gente fala de que tudo que a gente tem que fazer na nossa vida, a gente tem que trazer o amor, tem que trazer a vontade de transformar, e o amor em si, para a gente, significa responsabilidade com o outro, ou seja, tenhamos ou não deficiência, tenhamos ou não uma característica diferenciada, a gente é responsável um pelo outro. É responsável de ouvir a forma como um fala e a gente transformar para que eles possam compreender, entender e seguir lutando. Eu acho que a gente tem muito que fazer, Paulo. Junto a gente vai ter ainda muito que caminhar, mas já conquistamos algumas pegadas aí, viu?
É isso aí. Eu tenho a plena certeza disso, né? O importante é que temos muito para fazer, né? O duro é quando a gente não descobre o que fazer. O duro é quando a Isso. gente para, né? Naquela pedra que está no nosso caminho e a gente não tem a coragem de desviar, subir na pedra, cavar uma trilha, né? O importante é isso. E eu quero mesmo que mais as nossas famílias, né? Nós, pessoas com deficiência, né? No meu caso, a deficiência visual, que a gente se descubra, né? Na condição de cegos, de surdos, que nós temos uma nova maneira, no caso do cego, de enxergar, né? Que ele pode enxergar através do tato, de sua capacidade espacial, enxergar através do seu raciocínio mesmo, que o surdo saiba que ele não ouve com os seus ouvidos físicos, mas ele tem a sua capacidade de ouvir através dos olhos mesmo, né? Quando ele faz libras, quando ele faz uma leitura facial, quando ele é o seu ouvido, que o cadeirante saiba que ele anda sim, mas ele tem uma maneira diferente de andar, enquanto os outros podem se locomover mudando passinhos, ele precisa de uma cadeira de rodas, mas é a maneira de andar. A sua cadeira de rodas são as suas pernas, né? E também, no caso do deficiente intelectual, que ele tem o seu espaço, ele tem o seu direito à vida, né? Pois eu acredito que a obra da criação jamais colocou alguém aqui simplesmente para sofrer. A obra da criação nos trouxe todos para cumprir uma missão. E claro que as missões são diferentes uma da outra, né? Ninguém é igual a ninguém. Porque se todos nós fôssemos iguais, não teríamos sentido até mesmo de viver. Wilson, a parte técnica é sua. E alôs e abraços. Tá certo, eu vou mandar aqui alguns alôs e depois eu vou fazer que nem você falou, Paulinho, que vamos explorar a Lívia. A Lívia, ela vai falando, vai surgindo milhões de perguntas, entendeu? Ela já abriu umas... Agora eu vou perguntar isso, aquilo ou aquilo. O que eu pergunto agora? Mas eu vou passar aqui os recadinhos do pessoal aqui. A Dani Lavarce, ela falou que está em Anastácio, Pantanal, cursando pós em neuropsicopedagogia, Paulinho. Olha só, que bacana. Tá longe, hein, Paulinho? Foi longe, tá longe, hein? Né? Tá longe. A Estela Salles, boa noite, Estela. Ela coloca aqui parabéns pelo empenho. A Sheila Dutra, aqui também se luta em família, é o começo da inclusão. Ana trabalha comigo desde que se entende por gente. Parabéns pela atuação. E a Dani também, de novo, que orgulho, hein, Lívia? Quando a família participa e apoia, a pessoa alcança grandes vitórias. Parabéns. Obrigada aí, gente. É a verdade, viu? A família junto, a gente, independente de qualquer situação, a família é a nossa base, né, de transformação. Mas vamos lá. Diga lá, Wilson. Antes de falar um pouco sobre a importância do apoio ao protagonismo da pessoa com deficiência, que eu acho que isso é fundamental, porque tem muita gente que discursa, sinceramente, que acredita na pessoa com deficiência, que acredita nas suas potencialidades, mas não dá abertura para a pessoa com deficiência. Eu vou citar um simples exemplo. Eu sei que você é da Bahia, Lívia, mas eu vou até falar do meio político, tá? Muitos políticos falam que defende, não sei o quê, mas é discurso. Porque eu vou dar um exemplo. Aqui no estado de São Paulo, nós temos uma senadora que é a Mara Gabrilli. Não sei se você já conhece. A Mara Gabrilli é tetraplégica, tá? E a gente tem conhecimento, porque a gente já foi várias vezes no gabinete dela. E ela é pessoa com deficiência, tá? Sim. Mas no gabinete dela, lá tem o Didi, que tem síndrome de Down. Ela tem a Magda, que é cega. Todos os assessores dela. Ela tem um surdo, que eu não vou lembrar o nome, porque antes era o Paulo, Paulinho. Mas o Paulo saiu, ela contratou um outro surdo para colocar no lugar, tá certo? E tem pessoas com deficiência intelectual também. Então, isso é acreditar no potencial da pessoa com deficiência, isso é não ser só discurso. Isso, até o Paulo fala várias vezes, é fácil você ir para uma tribuna e falar eu defendo, mas na hora de dar oportunidade, não dá oportunidade. Então, eu já vou entrar nesse assunto. Então, eu queria que você falasse, Lívia, da importância que hoje você tem na CERDAW,
o Álvaro como diretor, certo? Diretor social, acredito que é. O Álvaro é seu filho, tem síndrome de Down. Eu queria falar que você falasse da importância disso, das organizações, de quem trabalha pela causa, da importância de dar essa visibilidade e acreditar na potencialidade e verdadeiramente trabalhar nesta questão com relação a pessoas com deficiência. Antes dela responder, você quer comentar alguma coisa, Paulo? Não, eu só queria dizer que a gente, às vezes, olha até com tristeza nesse ponto que você tocou, que, às vezes, até mesmo nos conselhos municipais que nós temos pelo Brasil, pelas cidades, né, que se fala Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E a gente não vê pessoa com deficiência ali sendo representada, né? Outras pessoas que vão lá se representar. Isso foi um grande cuidado que nós tivemos aqui na cidade de Rio Claro, quando na reforma do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nós abrimos, né, as vagas e as cadeiras para a pessoa com deficiência, sim, que era obrigado ter aquela vaga para a pessoa com deficiência, ou na pior da hipótese, pessoas ligadas à causa, que acreditam na causa, que vivem na causa, né? Família ou uma pessoa assim, né? Então a gente vê e a gente olha com grande alegria quando vê uma associação, né? Que temos no Brasil e deve ter muitas outras por aí, onde a pessoa que está nesta causa, ele faz parte dessa direção e vai de encontro a tudo aquilo que a gente fala, né? Isso agora eu vou falar como pessoa com deficiência. Nada de nós sem nós, né? Chega dos outros decidir pela gente. É na hora da pessoa com deficiência também, e esse alerta que eu vou fazer, depois a Lívia ela vai completar e falar, esse alerta também serve para você, meu amigo, que está nos acompanhando, e é pessoa com deficiência, né? Chega do comodismo, tá? E eu sempre falo uma coisa aqui, deficiência não é carteirinha para ganhar para quem acredita a salvação, viu? Não fique aí parado dentro da sua casa, eu aceito a minha deficiência, porque eu não tenho capacidade para nada, eu entendo a minha deficiência. Isso não vai te levar para lugar nenhum, né? O que vai te levar para algum lugar é quando você sair de dentro de você mesmo. E se não acreditar por você, acreditar pelos outros. Lívia, acho que deixa eu falar, eu acabo falando muito, viu, Lívia? Rapaz, Paulo, vou te dizer, nós dois aqui, essa live umas 10 horas, porque a gente fala, viu? Eu e você, a gente gosta de falar. Mas, enfim, para só. Deixa eu falar. Achei alguém que fala mais do que eu, viu, Paulo? Mas, enfim, isso que você traz é muito importante, assim, e já deixo aqui o convite. A Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, como eu disse a vocês, que estou aqui representando, enquanto diretoria Nordeste, a gente tem 5 diretorias, que é Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Cada uma delas tem um vice-diretor com síndrome de Down. A gente precisa que essas pessoas também nos sinalizem qual é a linha que a gente precisa ir buscar. O que é que eles acreditam para que a gente siga também buscando. E eu já deixo um convite lindíssimo para vocês. Nesse tempo de pandemia, para celebrar essas lutas e as conquistas e o que temos aí para caminhar, a Federação está trabalhando esse ano com Conexão, que é o tema mundial em relação ao Dia Mundial da Síndrome de Down. A gente começa agora no domingo, no dia 19, com uma live às 17 horas, que eu convido vocês para assistirem, que é justamente a live da Conexão falando de empreendedores. A gente vai estar lá com o Fred, que é um jovem com síndrome de Down de Natal, que ele chegou agora, ele está fazendo o terceiro ano de gastronomia numa universidade de Natal e vai agora montar o negócio dele. Ele resolveu fazer molhos próprios e está empreendendo para isso. Então, assim, vai estar também com a gente a Jéssica, lá de São Paulo, que tem um café. Ela também é empreendedora, ela é sócia, fundadora, junto com os irmãos desse café. Jéssica cozinha, Jéssica atende, Jéssica desenhou o café da forma que ela imaginava. É uma empreendedora que teve o apoio da família. E vamos ter junto com eles outros jovens fazendo também
cozinhando junto com o Fred nesse dia, e a gente vai falar disso, de empreendedorismo, de mercado de trabalho, deixando um gostinho para a gente saber um pouco mais do mercado de trabalho em termos de emprego apoiado, porque sim, o emprego apoiado tem sido uma metodologia usada em vários países que tem respondido de forma fantástica para a empregabilidade das pessoas com deficiência, né? Então, a gente tem a abertura esse dia, e na segunda-feira à noite, às 20 horas, a gente vai ter uma roda de conversa com o nosso jurídico, o nosso comitê jurídico, onde estarão lá os advogados respondendo perguntas do grupo de autodefensoria. E, incrivelmente, Paulo, a gente já recebeu essas perguntas para que os advogados se preparem, porque os meninos estão ligados para saber sobre previdência, para saber sobre direitos civis, para saber o direito dele de escolher de morar sozinho, como é que isso se dá. Então, assim, eles estão ligados nos seus próprios direitos. É importante que vocês acompanhem, porque eu acho assim, é super, super animador de ver isso. Teremos também na roda de saúde, jovens com síndrome de Down discutindo e conversando com a médica, na educação também. Então, assim, eu convido vocês a acompanhar pelo Facebook da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, está lá todo o roteiro, e tudo isso a gente está fazendo com muita participação das pessoas com síndrome de Down. Então, assim, quando eu já estou aqui já, Wilson fez uma pergunta, eu estou tentando me voltar, viu, Paula? Depois você falou um bocado, eu estou voltando nela, que é o protagonismo e que é essa luta. É por aí que a gente tem que ir, porque, assim, esse reconhecimento de que somos todos diversos e que temos espaços a ocupar, independente de ter deficiência ou não, é o que a gente deve implementar na nossa sociedade. Não importa quem é igual a quem, é um livro, inclusive, que a gente tem na nossa associação, que foi construindo algumas mãos, falando sobre isso. A diversidade humana, gente, é o que de mais rico existe em nós, seres humanos. E vamos sim, cada um tem o seu potencial, tem a sua forma de estar no mundo, e vamos lutar para que, assim, eu digo até mais, não é respeitar, não, é entender que é legítimo ser diferente. Podemos ser diferentes, sim. Eu vou até aqui, você vai até ali. Eu falo muito, Paulo também, já tem outro que não gosta muito de falar, e é assim a situação que caminha, né? E outra coisa, Paulo, a gente falava de capacitismo. E, assim, eu digo a você, eu compreendo que é uma luta diária, eu compreendo que é uma luta social e uma luta de geração, e por isso a gente bate muito na questão da escola para todos, a escola pública, a escola regular, a escola que é de todos, para que estejamos todos juntos. Porque eu vou lhe dizer, eu sou uma pessoa que tem um pé na luta, eu tenho um pé na credibilidade das diferenças, eu tenho um pé onde eu acredito no potencial do outro. E preciso te dizer que no dia que meu filho virou para mim e disse, mãe, eu quero aprender violão. Cara, eu dei uma parada e fiz assim, rapaz, tu quer violão, não quer tocar um órgão, não? Eu falei, não, cara, eu quero violão. Você entende? Porque por algum momento eu ainda fiquei, eu vou comprar um violão, será que esse menino vai mesmo querer aprender esse violão? E o carinha foi lá, eu enrolei uma semana, enrolei. Ele pegou o telefone, ligou pro Dindo e falou, meu Dindo, minha mãe tá me enrolando, viu? Eu quero aprender violão. Aí chegou o padrinho dele aqui com o violão na mão e fez, agora ela se vire com o professor para te ensinar. E o cara hoje está tocando violão, cara. Ele não queria aprender órgão. Então, o que eu quero dizer com isso a vocês é que precisamos nos vigiar o tempo inteiro. A gente precisa reafirmar a importância do acreditar no outro, porque fomos criados e forjados em uma sociedade efetivamente capacitista, preconceituosa, e precisamos estar alerta com nós mesmos o tempo todo. É isso, gente. Eu acho que, assim, precisamos chamar isso para nós, para dentro de nós, para transformar o nosso entorno. Isso aí, Paulo. Falei um bocado também, viu? Ah, não, mas tem que falar mesmo, né? Aliás, que depois tenta, se o Álvaro estiver junto de você, tenta convencê-lo para ele vir tocar um violão para a gente aí ao vivo. Você não tem ideia. Você não viu minha movimentação aqui de um canto para outro da casa. Eu tive que vir para o canto, porque agora, meu filho, agora à noite é dia da cervejinha. Ele já fechou, foi tudo. Tá com o pai lá na sala, como diz ele, fazendo o barzinho dele, já que não pode sair. Isso é muito bom, viu?
Você fica dando essas ideias para mim, eu já estava até quase como live de sexta-feira, eu já estava quase aqui fechando um Pois, acordo, né? Que falava tá assim, vendo? ó, daqui a pouco vai encerrar a minha live e eu vou tomar meu chopinho, né? O Álvaro já começou, meu filho. Ele e o pai Já... lá já me botaram para fora da sala. Bora, que hoje é sexta-feira. Eu digo que você tem razão. Deixa eu ir lá pro meu cantinho. Perfeito. Pois é. Lívia, agora um assunto que eu sou assim, como se diz, né? Eu amo de paixão. Eu sou assim apaixonado, né? Eu tenho família, né? E se eu tenho um tesouro na vida, né? Eu posso dizer assim, foi aquela família, né? Aquela família onde eu vi, né? De onde eu vim, foi meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? E a grande família que Deus me deu a oportunidade de ter, né? Aliás, quero mandar aqui um beijão especial para minha esposa, quem eu amo muito, né? Essa família que a gente tem, né? Minha esposa, a nossa filha, né? Que eu sou assim, eu faço tudo, abro mão de qualquer coisa pela família, vivo a família. No caso dos seres humanos com síndrome de Down, há relatos ainda já de pessoas que conseguiram romper, né, essa barreira, porque a gente sabe quando se trata casamento, família, relação a dois, isso é um preconceito, isso é uma barreira muito grande, né? E há relatos de pessoas que superaram essas dificuldades, essas barreiras, e hoje também já são protagonistas das suas próprias famílias? Sim, Paulo. Inclusive, amanhã aqui a gente tem um programa chamado Conexão Mosaico e vai estar passando amanhã pelo Dia Internacional da Síndrome de Down, um casal que eu curto bastante, amo, eles já têm 11 anos de casados, Gustavo e Júlia, eles já fizeram parte da nossa campanha na associação pelo Dia Internacional, eles são casados há 11 anos, e eles vão falar um pouco disso também. No Brasil todo, já temos exemplos, sim, de jovens com síndrome de Down casados. O nosso querido vice-presidente da região Sudeste, ele vai estar, ele já está noivo, já estão com o casamento pronto para poder organizar, pararam agora por conta da pandemia, eles já estão morando juntos, mas vão estar há pouco já construindo esse momento de união. Então, assim, estamos muito felizes de ver isso acontecer. Temos casais com filhos já, né, Paulo? A gente tem, eu tenho aqui já o relato, a gente tem um relato de três casais que tiveram filhos também, né, juntos. Nesses casais, a gente tem casais, um com síndrome de Down, um sem síndrome de Down, e eles tiveram filhos, inclusive sem síndrome de Down. Tem um relato que eu acho fantástico, que é de uma senhora de Goiás, ela é uma senhora bem idosa, que ela foi identificada ano retrasado na rede social, ela tem síndrome de Down, a família nunca soube, até ela bem mais velha, que ela teria síndrome de Down, e ela casou, teve uma filha, e a filha que viu, sinalizou essa história na rede social. Então, assim, a gente tem, sim, jovens já formando suas famílias, e é por conta, a lei brasileira de inclusão está empoderando eles, e a gente precisa fazer com eles reconhecer isso, porque eles dizem, eu quero sim, eu tenho direito, tá lá, eu posso casar, não precisa dizer vocês agora que eu não posso, eu posso. Efetivamente, Paulo, muitos desses jovens, como todos nós, precisamos de apoio, alguns mais, outros menos. Os casais que a gente tem acompanhado têm recebido alguns apoios para que eles tenham o seu sonho concretizado, como eu tenho amigos que não têm síndrome de Down e também moram na casa de pai e mãe pelas condições efetivas hoje do mundo. Então, a gente tem, sim, jovens construindo família, uns querendo ter filho, outros não querem nem saber de ter filho. Então, assim, isso eu acho fantástico, porque cada um tem sua escolha, né? Mas isso é uma alegria, Paulo, eu te falo isso aqui, com alegria no coração, porque, assim, ó, sexualidade já é algo que é um tabu na nossa sociedade. Quando a gente fala em sexualidade de pessoas com deficiência, a pessoa já olha e diz, meu Deus, quando você fala sexualidade em pessoas com deficiência intelectual, parece que você está falando de uma coisa entre extraterrestres.
É bem sério mesmo. Então, a gente precisa ter esse enfrentamento e poder deixar que cada um escolha o seu caminho. Isso é isso mesmo, né? É dar essa capacidade da pessoa ter a responsabilidade de viver os seus anseios, viver os seus sonhos, né? E não barrar a pessoa e dizer assim, é porque ele tem essa deficiência, ele não pode, eu posso, ele não. O que tem que ser dado é a capacidade da pessoa saber lidar com esta situação, aprender a lidar com essa situação, né? A gente sabe, né? Porque e apoio em todas as circunstâncias nós vamos receber, né? Sim, Eu sou uma sim. pessoa, eu tenho a minha deficiência visual, né? Minha esposa não tem, né? Mas mesmo assim tem a hora tem situações que a gente precisa de um apoio de uma pessoa que não tem deficiência. Como às vezes a gente conhece, tem relatos de muitos casais, são duas pessoas com deficiência visual. Eles vão ter Sim. que ter, em certos momentos, o apoio de uma pessoa que enxerga. Isso é o decorrer da vida, é a vida, né? Infeliz é aquele, né, Lívia, que fala que eu não preciso de ninguém, né? Me Não há desculpe, dúvida. né? Não Mas tenha dúvida. esse ser humano, independente de ser deficiente ou não, ele está precisando de um bom tratamento, né? Com Porque mesmo certeza. está precisando de um bom tratamento, porque inconscientemente, a gente pode até falar que a gente não depende de ninguém, mas só pelo fato de que tem que estar tendo um profissional que está nos proporcionando a internet, tem um profissional que está nos preparando a energia elétrica, está dando essa oportunidade de nós aqui em Rio Claro, você em Salvador, na Bahia, e a gente estar falando para o mundo, aí já mostra que somos dependentes um do outro, né? E a pessoa com deficiência, às vezes, vai ter, sim, até um pouquinho mais de dependência de outras pessoas, mas, mesmo assim, não impede nada de viver as suas potencialidades. Como eu fico feliz, viu? Você falar que o Álvaro, essa hora, já está no seu... no seu happy hour. No seu happy hour, com certeza, meu amigo. E é isso que você está falando. Eu queria só retomar a questão do violão, Paulo, porque é como eu estou te falando, a importância da família acreditar, a importância dele querer e ter um professor que também acreditou que ele podia fazer. O olhar do acreditar do outro, porque é quem tem o saber. Não adiantava nada ele querer, eu dizer a ele mais ou menos, o Dindo entregar o violão e eu não ter um professor que acreditasse que é possível, sim, todos nós aprendermos. Então, assim, é uma admiração que eu tenho imensa pelos mestres, pelos professores, que dão as mãos para acreditar que somos diferentes, precisamos muitas vezes de caminhos diferentes para aprender, mas todos nós aprendemos do nosso jeito, né? Então, assim, é essa a nossa crença. Sim, sim. Vamos trazer o Wilson para a roda, porque a gente já está discriminando ele aqui, viu, Lívia? Ó, Wilson, você se prepara, porque bota eu e Paulo para conversar, meu amigo. Vai até amanhã de manhã. Na hora que ele botar a cervejinha do lado, a live não termina, não, viu? Ainda bem que um tá em Rio Claro, outro na Bahia, hein? Ainda bem que não estão. Eu vou fazer que nem o povo aqui. Ô, Glória! O Paulinho, aproveitando, mandar um abraço. Vocês falaram, ela comentou aí com relação a professor, pessoas vocacionadas a ver, até possivelmente na limitação de algumas pessoas, mas vocacionadas a verificar nessas limitações a potencialidade de aprender um instrumento, a música. Mandar um abraço para a Verônica, para a Marli, aqui de Rio Claro, o maestro Claudio Honor, né, Paulinho? Para ter uma ideia, Lívia, o maestro Claudio Honor consegue fazer até o Paulinho cantar, Lívia. Nossa Senhora! Eu vou para aí tomar umas aulas, viu? Aí você está acabando comigo agora. Ai, ai. Não, mas isso é verdade. O pouco que eu não sei cantar, né? Porque eu não vou me considerar aqui um cantor, não, né? Foi com o maestro Claudio Honor que me ensinou, né? No passado, em um grupo musical, e agora em um grupo que nós estamos retomando aqui na cidade de Rio Claro, que é um grupo que ele está nascendo de um projeto que a gente
quanto assessor dos direitos da pessoa com deficiência. Estamos desenvolvendo aqui na cidade de Rio Claro, né? É do projeto Acorde da Inclusão, né? E esse grupo nosso tem deficientes visuais, né? Tem pessoas assim da terceira idade que às vezes são rejeitadas. Não vou ensinar idoso a cantar. Isso tem também, infelizmente, né? Que a gente acha que a pessoa atingiu 60, 70 anos, já não tem mais espaço para nada. E também seres humanos, né? Da raça negra, né, que está junto conosco. Então, é um grupo da inclusão mesmo, né, que se vê seres humanos e não cor de pele, e não idade, né, e o professor Cláudio Honor está fazendo a gente, né, o pouco que hoje eu canto no coral da igreja, que estou afastado também do coral da igreja, né, mas o pouco que a gente faz foi com ele que a gente aprendeu. E a Verônica e a Marli, que tem um trabalho muito bonito, né, com a Escola de Música, a Consonância, aqui na cidade de Rio Claro, que tem uma área de inclusão maravilhosa, onde crianças com síndrome de Down enrosquei, né? Também autismo e outras deficiências, né? Parabéns, um beijão no coração da Verônica e da Marli também. Mas tem mais alôs aí, Wilson? Tem sim, aproveitando, agora eu não vou lembrar o nome, Paulinho. Como que é o nome do filho da Catarina, Paulinho? Ele que é... O filho da Catarina... Gabriel. O Gabriel, ele também, ele tem síndrome de Down e ele é uma das pessoas também, um instrumentista. Ele toca percussão, em várias apresentações que a gente viu da Escola Consonância, ele toca percussão, né, Paulinho? Bateria, tudo sim. E em relação à percussão. E ele também toca na igreja, né, Paulinho? Toca. Acompanha sempre a Verônica. Não sei se vocês viram já o Dudu do Cavaco, lá de Minas Gerais. Ele tem uma associação chamada Mano Down, e Dudu é um mestre. Ele chegou a aparecer no programa de domingo com o Luciano, e assim, ele é um mestre no cavaquinho e em vários outros instrumentos. O cara é muito bom. Tá certo. Ô, Paulinho, agora então, olha, já é 19h20, mas eu queria aproveitar agora com relação à Lívia, por ela ter toda essa vivência com relação à inclusão, e agora falando um pouco da Lívia, assistente social, tá? É o seguinte, ainda mais que você pegou o gancho lá no início, em alguns momentos, falando da importância da escola inclusiva, que também acreditamos ser fundamental, justamente porque, que nem você falou, né? Queira ou não queira, uma criança que convive, independente da deficiência, com crianças com deficiência, né, no decorrer da vida, para ela aquilo lá vai ser normal. Sim. Agora a pessoa, quando existe a segregação, ela vai sempre ser a criança que não tem, a criança que não é com deficiência, ela vai acreditar que aquilo é diferente. Mas se ela convive e sabe que cada um tem o seu jeito, cada um tem sua forma, ela vai acreditar e vamos ter um mundo igual para todos dentro das diferenças, com as diferenças ali trabalhando junto. Como assistente social, o que você acredita? Porque o SUAS tem uma política pública que é nossa, agora me falhou, só porque me falhou o nome, Centro de Referência da Pessoa com Deficiência. O Centro de Referência da Pessoa com Deficiência é um local onde só pessoas com deficiências são trabalhadas ali dentro. E, assim, eu não estou discutindo quem exerce trabalho, é uma política pública, é uma tipificação que está lá no SUAS, tem uma unidade de assistência social. Se pegando o parâmetro de uma educação inclusiva, onde todos estão juntos, o que você acredita dessa, vamos dizer assim, dessa especificidade que pode aparentar uma segregação quando você está envolvido na questão da política de assistência social, sendo um centro de referência da pessoa com deficiência? Como eu disse, eu não estou criticando quem presta o serviço, eu não estou criticando. Todo mundo se adapta à tipificação. A tipificação, eu quero dizer o seguinte: o SUAS tem a sua política pública, o Sistema Único de Assistência Social. Você presta um serviço ou alguma entidade, uma organização da sociedade civil. Está cortando. Dentro disso tem tipificação para prestar o serviço. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a sua ideia quanto esse serviço. Pronto, Paulinho, veja bem, Paula não, Wilson, quando a gente fala dos centros de referência e você traz isso, a gente tem visto algumas implementações
não dentro do que se foi pensado. Às vezes entra algo que não foi bem desenhado com aquilo. É importante a referência? É, mas as pessoas estão ali por um acolhimento específico. A gente tem pessoas indo lá por tratamentos necessários naquele momento, por aquela convivência daquele espaço, e é um sistema de apoio. Eu acho que é essa reestruturação de cada centro de referência que precisa ser visto. Se está dentro dessas normatizações, não é para as pessoas estarem lá, como a gente viu aqui outro dia, falar que iria se fazer um centro de convivência. Fazer centro de convivência é diferente de se fazer um centro de referência para acolhimento de pessoas em vulnerabilidade social, pessoas com deficiência, que possa ter seu caminho naquele momento, por um determinado momento, precisando daquele apoio para seguir. Agora, falar em centro de convivência para as pessoas com deficiência, eu já não penso que seja isso que a gente tem que fazer. A gente tem que transformar os espaços sociais, os centros comunitários, para que todas as pessoas estejam ali. A gente fala muito dentro dos bairros, de movimento de bairro, aí quer deslocar as pessoas com deficiência daquele movimento que é um movimento todo. Vamos construir algo que caiba lá as pessoas com deficiência, que tenha acessibilidade, que o outro possa estar presente naquele momento. São coisas diferentes, porque muitas vezes relacionam o centro de referência como centro de convivência. Não é isso que a gente está falando. São coisas pontuais e específicas. É isso que a gente precisa ver. É que nem as residências inclusivas. Eu diria a você que, assim, eu desenharia no Brasil ainda as residências inclusivas de uma outra forma. Não era nesse formato que está aí. Mas a gente não pode pensar nisso agora, vamos trabalhar com o que a gente tem. É uma evolução no sistema de abrigamento. As residências inclusivas, você tem 10 pessoas morando numa casa, para que elas possam estar convivendo, todas pessoas com deficiência. Se a gente trabalhar nessa residência, essas pessoas, para que ele frequente o seu bairro, que ele possa estar dentro desse envolvimento, a gente pode ganhar muito com isso, dentro das residências inclusivas, que é algo que precisa da contrapartida do município para que possa ser implementado na cidade. Wilson, é uma das preocupações que me veio muito forte, nós discutimos aqui no Conselho com a área de assistência social, nesse momento da pandemia, vamos ter pessoas com deficiência ficando órfãs, sim. Muitas vezes, as pessoas com deficiência intelectual, e principalmente, aí eu estou sendo bem taxativa, muitas ficam com seus pais, ainda mais velhos, pessoas com deficiências psicossociais, às vezes acabam ficando com a família, e os que são mais adultos, que têm os seus pais mais idosos, acabam por perdê-los e vão ficar quem dá apoio a esse indivíduo. A gente precisa pensar dentro da assistência social dos nossos municípios, o que vamos fazer e como vamos acolher essas pessoas e dar essas oportunidades, né? Então, assim, isso é muito forte. A gente não pode deixar de pensar, não. Paulo? Wilson, eu talvez, né, numa linha de pensamento, eu não quero que falar, né? Como eu posso dizer, o que eu vejo, né? A gente trabalha na transformação da pessoa com deficiência. Então, hoje eu vejo, me desculpe, né, o Centro Dias de Referência e vejo a residência inclusiva. Me perdoe até pela palavra pesada que eu vou usar, né? Sim. Mas eu vejo para hoje, como um mal necessário. Por que o mal necessário? Porque nós não preparamos nós, pessoas com deficiência, no passado, para viver bem hoje. Então, precisamos acomodar do jeito que dá, né? Levar a pessoa para o centro-dia, para poder passar um dia lá, fazer algumas atividades precárias, alguma coisa, e, independente da situação, levar a pessoa com deficiência para a residência inclusiva no final da sua vida, porque não tem quem possa cuidar, porque essa pessoa não foi preparada antes, né? Então, eu vejo assim, é o mal necessário, mas precisamos não ficar pensando, temos centro-dias e temos residência inclusiva. Não, nós queremos muito mais, muito mais. Sim. Então, preparar
o deficiente hoje, a criança com deficiência, o jovem com deficiência, para que amanhã ele tenha um outro tipo de acolhimento, ele mesmo poder se acolher na vida. Ok, Lívia? Sem dúvida, Paulo. Eu acho que quando você fala isso, a gente está falando de uma mesma situação. Estamos falando de uma situação de eminência, como eu disse a vocês. Os jovens estão chegando para a gente hoje e falando de um sistema de moradia assistiva, não de residência assistida, não de residência inclusiva. Os meninos estão trazendo, inclusive, para que, eu não sei se vocês já viram, vai ter uma primeira experiência, está tendo um primeiro projeto piloto, vai acontecer no Brasil, não é de forma pública, vai ser de forma privada, mas isso acontece na Inglaterra, já no sistema da Inglaterra, que é um outro país, é diferente do nosso, eu não vou entrar nesses questionamentos, mas que tem como transpor isso para o nosso Brasil. São as moradias assistidas. O JNG é um instituto do Rio de Janeiro que tem trabalhado muito trazendo essas informações, já mostrou, já assisti algumas questões que eles discutiram sobre a viabilidade de moradias assistidas no Brasil. Né? Então, assim, cada um trabalhando isso, como isso acontece lá fora. Então, assim, são coisas que a gente precisa evoluir, e aquilo que eu te disse, Paulo, a gente não pode parar onde a gente chegou, a gente tem que pegar o que tem e evoluir. Quando a gente fala da educação, eu digo sempre, as instituições tiveram o seu papel dentro da nossa história, tiraram pessoas de dentro de casa que não iam para lugar nenhum e iam estudar em instituições específicas, para cego, para pessoa com deficiência, com visual, cada um no seu quadrado. Começaram a fazer dessa forma. Foi importante, gente? Foi, mas o mundo gira, o mundo roda e a gente evolui. E hoje a gente está falando nas escolas para todos. As universidades, Paulo, é um grande desafio, mas a gente vai parar por aqui e dizer que ninguém pode chegar lá? Pode, universidade é para todo mundo. Se é para todo mundo lá, tem que sair para todo mundo no fundamental. Então, assim, eu acho que é isso que nos faz, que nos move. É fazer que as mudanças vão acontecendo e vão pegando o bonde e caminhando. É como eu lhe disse aquele dia, é trocar pneu de ônibus, não é de carro pequeno, não. Pneu de ônibus rodando, porque ninguém para. Meu filho, que tem 23 anos hoje, eu não posso congelar ele e deixar ele até a hora que eu tenho um mundo lindo e maravilhoso que tá ele junto. Não, ele vai ter que viver isso. É parte dele viver isso. Aquela criança também que está aí vai pegar uma estrada mais capinada, mas os idosos que estão aí estão vivenciando coisas duras. E, Paulo, eu não queria deixar de trazer aqui, fazendo esse link com necessidades específicas, e já estamos efetivamente caminhando com essa live bastante, é a questão das vacinas para as pessoas com deficiência. Sim. Existem diferenças, sim. Eu não podia deixar de terminar essa live falando com vocês sobre a importância de lutarmos pela vacina para as pessoas com deficiência. A gente vai ter agora, nesse domingo, o primeiro estado que eu vi fazendo isso, que eles vão fazer uma vacinação simbólica, é o Piauí. Eles colocaram já, agora na primeira fase, as vacinas para as pessoas com deficiência. Está chegando na pizza. Tá legal. Ó, o rapaz do barzinho tá me chamando, que ele já pediu uma pizza e a pizza chegou. É mole? Mas enfim. então deixa eu vamos só falar para você. Eu só vou falar para você, porque eu não posso deixar de falar. É sobre isso. Temos especificidade, sim. As pessoas cegas têm uma vulnerabilidade maior em pegar esse vírus que está aí, justamente pelo que você falou, por conta do tato. As pessoas que tocam suas cadeiras de roda estão em contato direto com essa roda e que passa no chão e que tem essa possibilidade. As pessoas com deficiência intelectual, as pessoas com autismo, com síndrome de Down, tem essa vulnerabilidade em pegar, e as pessoas com síndrome de Down, Paulo, eu preciso fazer uma referência aqui, elas têm algo mais agravante em relação ao que esse vírus faz no organismo delas. A gente começou e participou de um trabalho de pesquisa mundial que aqui no Brasil está sendo coordenado pela doutora Ana Cláudia Brandão, do Einstein, e que foi identificado, isso começou em março do ano passado, a pesquisa, pelo que já foi feita, identificou que pessoas com síndrome de Down de 40 anos, ao pegar, né, ao se infectar com o vírus, elas têm uma resposta
muito similar a idosos de 80 anos. Ou seja, o organismo desse indivíduo, ele é impactado de uma forma muito agressiva. Então, assim, é uma população que a gente precisa vacinar não somente, ou também, não é não somente, porque existe uma vulnerabilidade maior em pegar o vírus pela condição desse indivíduo, como também a sua condição orgânica. Então, assim, a gente está lutando aqui na Bahia, já tem uma deputada que entrou com uma recomendação para o nosso governo, para já colocar as pessoas com síndrome de Down nessa primeira fase dos idosos, tá? Porque, assim, existe uma expectativa de vida diferenciada, sim, em relação às pessoas com síndrome de Down, em termos de chegar até os 62 anos, enquanto a população hoje está com 70 e poucos. Então, assim, a gente precisa priorizar e precisa dar direito à vida. Mas a federação também entrou com uma ação no STF para que todas as pessoas com deficiência tivessem direito à vacina. E foi a partir daí que o STF jogou também para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde colocou as pessoas com síndrome de Down no grupo de morbidade, né, de comorbidade, mas as pessoas com deficiência ainda muito longe disso. E a gente precisa proteger quem precisa de uma proteção específica. Então, é entender a diversidade, mas entender as especificidades. Isso é inclusão. Entender essas especificidades e suas necessidades específicas. Era isso, Paulo, que eu queria, não podia deixar de falar da vacina. Perfeito, fez muito bem, né, para praticamente entrar nesse encerramento. Ô Wilson, vamos liberar a Lívia, porque ela já está sendo chamada para um encontro de família, senão daqui a pouco o Álvaro vai chegar e vai desligar tudo aqui, né? Vamos liberar a Lívia, Wilson? Eu só vou tentar aqui, que a minha internet está meio ruim, mas eu vou tentar colocar o vídeo aqui. Ah, legal, legal, Wilson. E ela mandou. Vocês só me vê se está saindo o som direitinho, tá certo? Eu vou tentar soltar o vídeo que o Álvaro fez com mais outras pessoas ali. Quem que faz parte desse vídeo, Lívia? É justamente a Clara, que eu falei para vocês, né, que gosta de ser modelo, e a Laís, que fala das mãos, que é estudante de pedagogia. Que do Lave as Mãos é a Laís, e a Clara é a que cobre a cama e etc. E Álvaro está tocando violão. Isso que eu falei, o Álvaro com o violão, né? Eu vou tentar soltar aqui, vamos ver se dá certo, porque a minha internet tá meio ruim, tá bom? Não entrou nada aí, né? Entrou o som, mas não entrou a imagem. Peraí que eu vou tentar, eu vou conseguir ainda. Peraí, gente. Tenha fé. Meu filho aqui é assim, na Bahia, quem tem fé vai a pé. Mas olha aí, ó, tá começando. Mas não entrou não, tá nós três aqui. Peraí que eu vou tentar aqui. A minha internet tá horrível, mas eu vou tentar. Peraí, tenha fé. Peraí, pessoal, vamos ter. Hoje é sexta-feira, gente, é dia do Senhor do Bonfim. Vão usar a força dele aqui, ó. Para que entre esse vídeo. A gente vai atrapalhar um pouquinho aí o... Fique tranquilo. Disse ele para guardar meu pedaço. Mas estamos tentando colocar aqui, vamos ver. Ó, tá rodando. Agora foi, né? Fique em casa por causa do coronavírus. Fique em casa, proteja a sua família. Fique em casa. Para lavar a mão, tem que lavar bastante a mão. Não pode colocar a mão no rosto, perto do vírus. Senão pega para outra pessoa. Fora coronavírus. Fique em casa. Vamos ficar em casa e curtindo a quarentena. Ô, gente, eu queria só dizer a vocês que o mais encantador desse vídeo, viu, Paulo? As imagens que aparecem foram feitas pelo celular na casa de cada um. Aparece Álvaro com um saco lá de luta que ele tem no quarto dele para treinar
porque justamente já tem 1 ano sem treino, quase em academia, então está lá treinando, está a Clara forrando a cama, Laís mostrando o lave as mãos, Álvaro em pé com o violão dele, e essa iniciativa partiu deles, partiu dos 3 no início da pandemia, quando eles estavam vendo a necessidade do fique em casa. Álvaro aparece em uma das imagens com a LBI na mão, porque é algo que ele anda com a LBI no quarto dele, para dizer aqui, ó, eu tenho direito, está aqui, é o meu direito, eu acho isso fantástico. Eu fico azucrinada, tem hora que eu digo, Jesus, espera aí que eu vou esconder isso, para não dizer que precisa de tanto. Brincadeira, mas de alguma forma, assim, foi um desejo deles fazer o Fique em Casa, e a gente ajudou para que esse vídeo fosse construído. É isso aí. Maravilha, então. Então, Lívia, olha, eu Legal, quero então. aqui... Posso começar fazendo os agradecimentos, Wilson? Wilson travou. Eu vou fazer... eu quero aqui, então, Lívia, agradecer a sua presença, que nos enriqueceu. O Brasil, o mundo pôde nos acompanhar hoje, e algo novo nós aprendemos, né? Como eu sempre falo, ninguém sabe muito que não possa aprender mais um pouco, e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar alguma coisa, né? E o objetivo dessa nossa live, dessa nossa Rádio Live TV, é isso, é aprender e ensinar. Muito obrigado, né? Foi muito bom. Eu atribuo a Deus, né, ter dado essa oportunidade da gente poder se conhecer, e mesmo que não fisicamente juntos, mas unidos por uma causa, unidos por uma intenção, e a nossa luta é a inclusão. Que Deus abençoe você, toda a sua família, a sua luta, e vamos continuar firmes e unidos, né, nesse nosso projeto, Lívia. Eu queria agradecer, Paulo, agradecer o acolhimento seu e de Wilson nesse momento. Me senti bastante acolhida por vocês, por estar à vontade nessa sala de bate-papo mesmo, entendendo que estamos aqui conversando com pessoas que acreditam no que a gente acredita, em um mundo para todas as pessoas. É isso a nossa missão, é isso porque estamos nesse planetinha aqui, para que a gente possa transformá-lo e dar o nosso melhor. E o nosso melhor, Paulo, acho que vai nesse caminho de dar e receber. A gente aprende sempre em cada momento. Gratidão, muita gratidão a vocês por me acolherem com tanto carinho, e um beijo para todos, que o Dia Internacional da Síndrome de Down, ele esteja marcado, sim, como esse dia de luta, esse dia de conquista, para que a gente chame atenção para todos de que somos diferentes. Um grande abraço, e que assim o final de semana seja de paz. O momento que nós vivemos, a gente quer deixar um abraço para cada um que está vivendo um momento mais intenso nesse momento, e que estamos rezando por todos, tá? Para que a gente possa efetivamente, de alguma forma, ter aprendido, se a gente pode dizer assim, com o que estamos vivendo, tá? Um grande abraço e muito obrigada. Em nome da Federação, em nome da Cerdal, a gente agradece o espaço e está aqui com vocês. Estaremos juntos daqui para frente, mais ainda. Se Deus quiser. Wilson? Só vou mandar os últimos alôs aqui, o Frank Filho, Lívia, bom trabalho. Obrigado, Wilson e Paulo. Tá certo? Só para falar, eu preciso citar que Frank é Francisco. Francisco é o meu presidente da Associação Baiana de Síndrome de Down, é pai também da Clara, que está aí com a gente, e a gente está junto nessa caminhada. A Clara tem também 27 anos, e assim, a gente vem há muito lutando e não deixando a peteca cair. Então, gratidão às pessoas que fazem parte dessa diretoria, às pessoas que estão junto conosco na Cerdal, famílias que acreditam na transformação e empreendem junto com a gente, com todas as dificuldades de lutar, porque, como você falou, não é fácil, que as pessoas acreditem que fazer um trabalho por lutar por política pública é essencial. Obrigada, é isso aí. A gente agradece, Lívia, e estamos à disposição. A plataforma do Facebook Central Brasileiro de Inclusão está à disposição para o que quiser divulgar, o que tiver. O importante é todos trabalharmos juntos pela inclusão. Então, sempre à disposição de vocês, e muito obrigado pela sua participação. Paulinho, vamos seguindo aqui? Vamos seguindo, né? Já estamos aqui na reta final. Está na hora de ir embora, né, Wilson? Eu só queria passar um recadinho, aproveitando que surgiu também esse assunto com relação a conselho.
já está lá na página Central Brasileira de Inclusão. Só lembrando, ó, o Gabriel está aqui do lado, falando, não vai, pai, não vai acabar, pai. Aí eu tô aqui do lado. Só lembrando, quer ver, ó, dá um tchauzinho aí. Espera aí, entra na tela aqui. Olha lá. Fala oi. Oi. Tá certo. Oi, Gabriel. É isso aí, Paulinho. Só mandando um recado aqui. Está aberto as inscrições para o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Temos vagas ainda para um representante das instituições de pesquisa e ensino superior, titular e suplente, um representante de associações e conselhos de classe e 3 representantes da comunidade com deficiência, membro da família de pessoa com deficiência ou pessoas interessadas pela defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Essa inscrição vai até dia 30 agora do 3. Você entrando aí na página Central Brasileira de Inclusão, lá tem o edital para quem aqui do município de Rio Claro se interessar em se inscrever para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Não é isso, Paulinho? Maravilha, perfeito, Wilson. Estamos aí, contamos com a participação de todos, né? Vocês que acreditam e querem fazer um mundo melhor para as pessoas com deficiência. De minha parte, forte abraço para todo mundo, uma ótima semana, que Deus abençoe. Olha, e se puder, fique em casa. Saia só nas necessidades, ou seja, de trabalho, ou seja, para buscar alimento para você, para a sua família. Não fica, né? Eu sempre vou usar aqui uma expressão muito popular agora, tá? Bem popular, falando de mim. Eu gosto muito de bater perna, viu? Gosto de sair, passear, visitar amigos, né? Mas tenho um medo de bater as botas imenso. Então você também, viu? Que gosta de bater perna, tenha medo de bater as botas, viu? Porque a Covid não é brincadeira, tá bom? E a gente se fala na próxima semana. Todos com Deus e faça suas orações, tá? É isso aí. Então, até a semana que vem, às 18 horas, aqui pela Central Brasileira de Inclusão. E lembrando que esse vídeo também vai estar lá no YouTube, na CBI, Central Brasileira de Inclusão, CBI, A Voz da Inclusão. Depois, acabando esse programa, a gente já reproduz lá no YouTube também esse conteúdo, tá certo? Muito obrigado a todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.